Nessa semana 5 a NFL pegou fogo, muito jogo da hora e a gente não tem tempo a perder, então roda essa vinheta que hoje é dia de falar tudo que rolou de mais legal na semana 5 e prévia da semana 6. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Eu não me aguentei, eu tive que fazer um vídeo no sábado falando pelo menos um pouco do jogo que teve no Thursday Night Football na quinta-feira. Então se você não viu, vai lá. Mas é que teve o Thursday Night Football, maravilhoso duelo de divisão entre o Seattle Seahawks e o Los Angeles Rams lá no CenturyLink Field, e foi um jogo muito, mas muito da hora. É claro que o destaque aí vai pro Russell Wilson, mas eu já foquei tanto no Russell Wilson no vídeo de sábado que eu vou falar mais do jogo aqui, tá bom? Os Seahawks ganharam de 30-29, um jogo bem pegado e que, apesar do desempenho maravilhoso do Russell Wilson e do Seahawks, era só o Greg Zuerlein ter acertado um chute de 33 jardas que a vitória iria para Los Angeles. Isso não aconteceu, mas o que foi mais legal no jogo foi aquilo, né? Passes incríveis, o Russell Wilson teve um desempenho maravilhoso. Do outro lado, foi bem legal também, o Aaron Donald estava indo muito bem, marcado por 3 caras. O jogo foi muito bom, e duelo de divisão sempre tem uma rivalidade, isso é muito bacana. Os Seahawks saíram com a vitória aí e fizeram os Rams chegar a 3-2, o time que começou 3-0, passando por 2 derrotas aí, o time do Super Bowl. Tô bem curioso para ver como é que vai ser aí no futuro. E aí é o seguinte, chegamos no domingo e no domingo tivemos vários jogos legais, começando na faixa das 2 horas da tarde, e já nas 2 horas da tarde tivemos um jogo em Londres, mas eu já vou falar dele mais pra frente. Primeiro eu vou falar de Eagles e Jets, e um jogo desses mais tranquilo de se analisar assim, eu vou passar um pouco mais rápido por ele. O que acontece é que os Eagles se tornaram líderes da sua divisão, a NFC East, depois da derrota desses caras aqui, e os Eagles ganharam muito tranquilamente dos Jets, 31-6. Lembra que eu fiz um vídeo falando de curiosidades da NFL e eu falei que os Eagles e os Jets já jogaram 11 vezes na história e os Jets nunca ganharam? Mais uma pra conta, os Eagles estão agora 11-0. E aí o que acontece é o seguinte, a defesa dos Eagles não deixou os Jets fazerem absolutamente nada. Os Jets estão com seu terceiro quarterback, o Luke Falk, e ele não foi bem, cara. Os Eagles fizeram com que ele fosse sacado 10 vezes e ainda teve 2 touchdowns defensivos dos Eagles. Lado positivo para os Jets, foi o primeiro touchdown ofensivo da temporada. Parabéns pros Jets. Panthers ganharam dos Jaguars em um jogo que foi bem pegado também, mas os Panthers ganharam 34-27, o que faz com que os Panthers estejam 3-0 quando Kyle Allen é o seu quarterback titular. Alguém tá sentindo falta do Cam Newton? Não, claro que não, porque eles estão indo muito bem com o Kyle Allen, né? Terceira vitória seguida que eles tiveram, agora eles estão 3-2, mas o Kyle Allen não é o destaque do time. O Christian McCaffrey tá sendo muito usado e o cara é provavelmente o running back que tá indo melhor esse ano, melhor running back desse ano. Eu não consigo pensar em outro que esteja indo tão absurdamente bem quanto ele. E é importante lembrar que o termo MVP, que significa Most Valuable Player, significa jogador mais valioso, e o Christian McCaffrey é de longe o jogador mais valioso desse time de Carolina, o que é muito bacana. Isso porque é um time que tem Luke Kuechly e tantos outros caras muito legais. Pelos Jaguars, o Minshew foi bem, eu gosto do Gardner Minshew, mas ele cometeu alguns erros, incluindo fumble. Vitória para os Panthers aí, 34-27. Os Vikings ganharam dos Giants de 28-10, e aí eu acertei na minha previsão, cara. A questão é a seguinte, aliás, eu digo isso porque eu ajudo lá o pessoal do Apostas FC com palpites de futebol americano. Se você não conhece, dá uma olhada lá. Eu acertei na previsão, a defesa dos Vikings não deixou os Giants respirarem também, cara. O Daniel Jones não teve um jogo ruim, assim, perto do placar que teve de 10-0, o Daniel Jones não foi tão mal assim, cara. Eu digo isso porque eu tô muito curioso de ver como é que vai ser os próximos jogos, mas a questão é, a defesa dos Giants foi bem fraca, enquanto os dos Vikings é simplesmente maravilhosa. Quando chega no ataque, o ataque dos Giants sofreu muito, e o ataque dos Vikings correu com o Dalvin Cook que nem um maluco. O Dalvin Cook corre muito bem com a bola, e aí o Daniel Jones, ele fez poucas jardas, uma interceptação, ele errou quase metade dos passes ali, e foi sacado 4 vezes. Eu não acho que esse é o maior problema, os Giants mereciam um ataque um pouco mais forte, e sem o Saquon Barkley é bem complicado. Vitória dos Vikings. Os Texans jogaram contra os Falcons e foi o jogo de maior pontuação da rodada, porque os Texans ganharam de 53-32 dos Falcons, cara. A situação dos Falcons fica cada vez mais complicada, a temporada dos Falcons vai lentamente indo pro buraco, as chances de playoffs já são bem pequenas, mesmo a gente estando ainda indo pra semana 5, mas aí o mérito aqui
tem que ir pros Texans, cara. Que temporada da hora que os Texans estão fazendo. É aquele time que a gente vê que tem problemas, mas mesmo assim os caras tiram o coelho da cartola, cara. Olha esse jogo do Deshaun Watson. 5 touchdowns, nenhuma interceptação, mais de 400 jardas, nenhum sec, finalmente nenhum sec e 85% de acerto de passe. O Deshaun Watson foi maravilhoso, mas ainda teve um cara que foi melhor que ele, que foi o Will Fuller. 3 touchdowns e mais de 50 pontos no Fantasy. Juro pra você. Do lado dos Falcons, a defesa bem ruim, não consegue segurar muita coisa e o ataque ineficiente, cara. Os Saints ganharam dos Buccaneers 31-24 e fica cada vez mais claro que o Teddy Bridgewater tá fazendo o seu papel, enquanto o Drew Brees não volta, o Teddy Bridgewater tá indo muito bem e esse foi o melhor jogo dele, cara. Foram 3 vitórias e nesse jogo, olha só, ele fez 4 touchdowns, não foi sacado nenhuma vez, ele foi maravilhoso, apenas o segundo quarterback da história do Saints a ter feito 4 touchdowns em um jogo desse jeito, desde que a AFL e a NFL se juntaram ali. O Jameis Winston, por outro lado, ele foi sacado 6 vezes, a defesa do Saints continua indo muito bem. O Michael Thomas teve um jogo memorável, fazendo 2 touchdowns de recepção, fazendo jarda pra caramba, e aí o mérito fica aqui pra defesa do Saints, que apesar de ter cedido 24 pontos, o placar não mostra o quanto os Saints dominaram esse jogo. Os Bills ganharam mais uma contra os Titans, 14-7, num jogo bem tranquilo assim, mas não tem problema, porque os Bills fizeram 3-0 na temporada em jogos fora de casa. O único jogo que perderam em casa contra os Patriots, né? E ganharam em casa uma também, fazendo 3-1, 4-1, é isso aí. E aí o que acontece, né? Jogaram contra um time forte dos Titans e a defesa foi o principal destaque aqui. Conseguiram neutralizar o Marcus Mariota, que era um quarterback que estava tendo um desempenho muito legal, principalmente na semana passada. E aí ele foi sacado 5 vezes e absolutamente neutralizado o Marcus Mariota, né? O Josh Allen voltou, também foi bastante sacado, teve interceptação, mas parece ter cuidado um pouco melhor da bola do que normalmente ele faz. A parte triste aí é que os Titans têm o kicker que tinha o kicker brasileiro, o Cairo Santos, que foi cortado depois de ter feito um jogo com 4 field goals errados, sendo que um deles foi de 33 jardas, que foi bloqueado, não é tanto culpa dele, e aí ele desandou, cara. Ele errou o primeiro, ele errou o segundo, o terceiro foi bloqueado, e o quarto field goal de 53 jardas, ele jogou mas muito longe, um problema sério, ele ficou muito chateado, e é uma pena porque ele é um ótimo kicker, mas ele teve um jogo muito ruim, cara, e a NFL, a competição é muito grande, eles não perdoam. O Cairão foi cortado, eles já contrataram Cody Parkey pro lugar. Cardinals ganharam seu primeiro jogo da temporada contra o Cincinnati Bengals, 26-23, e primeira vitória da carreira de Cliff Kingsbury como o técnico também, além do Kyler Murray. E o Kyler Murray foi o destaque do jogo. Os Cardinals têm um time muito complicado, mas se não fosse o Kyler Murray, eles não teriam ganhado, porque o Andy Dalton jogou bem, o Tyler Boyd se mostra um excelente jogador, mesmo assim os Bengals estão 0-5, se mostrando ser um dos piores, talvez o pior time da liga nesse momento, né? O Murray, ele continua correndo muito e passando a bola pouco, na real, mas a corrida dele ali no final do jogo foi responsável por chegar numa boa posição pro kicker e eles ganharem esse jogo, então foi bem bacana. Patriots e Redskins deu a lógica, os Redskins 0-4, os Patriots 4-0, Patriots ganharam 33-7 para ficar invictos 5-0, mas não foi um jogo tão fácil assim, os Redskins saíram na frente, os Patriots fizeram touchdown, mas não fizeram extra point, até porque testaram o kicker novo depois que o Steven Gostkowski estava indo mal e também machucou, então eles testaram o Mike Nugent, Nuggets, e aí o que acontece, né, os Redskins foram com seu quarto quarterback. Por quê? Alex Smith tá machucado desde o ano passado, Case Keenum não tava indo bem, testaram Dwayne Haskins, foi pior ainda, nesse jogo foi Colt McCoy. Colt McCoy não foi mal, cara, mas ele foi muito sacado, ele foi interceptado e a defesa dos Patriots ganhou mais uma vez um belo jogo, dando apenas um touchdown, e que foi um touchdown que não era pra ceder, porque foi uma corrida gigantesca e bem bacana dos Redskins, mas não foi suficiente. Outro destaque interessante aí é que o Tom Brady passou o Brett Favre para maior número de jardas passadas, agora ele tá em terceiro. No próximo jogo, falta só 12 jardas, ele passa o Peyton Manning, mas vai ser muito difícil passar o primeiro lugar, que é o Drew Brees, que ainda tá em atividade mesmo que machucado. A questão é que o Tom Brady tem 71.400, 500 jardas, enquanto o Drew Brees tem 74.000 e muitas, assim. Pros Redskins a situação tá bem complicada e Jay Gruden se torna o primeiro técnico dessa temporada a ser demitido, cara. Ravens e Steelers fizeram um jogo de rivais mesmo.
ficaram 23-23 e foram para a prorrogação, onde os Ravens ganharam de 26-23. Olha que interessante. Na prorrogação, os Steelers ganharam na moeda e escolheram chutar, confiando na sua defesa. Deu certo, os Ravens não pontuaram na primeira posse, mas quando os Steelers pegaram a bola, sofreram um fumble, e aí os Ravens tiveram que caminhar muito pouco para chutar com o Justin Tucker e fazer o field goal da vitória. O que mais assustou aí foi a lesão que o Mason Rudolph teve, né? Ele recebeu uma pancada no rosto e caiu na hora e demorou um bom tempo para acordar. E a polêmica foi que depois que acordou, ele saiu andando do campo porque falaram que o carrinho tinha quebrado. Depois eles falaram, a gente tem mais de um carrinho para quando isso acontece, mas mesmo assim o cara saiu a pé do campo, que eu achei muito esquisito medicamente falando, sabe? Isso é muito bizarro mesmo, cara. Além disso, o Lamar Jackson com 3 interceptações tá sendo difícil, cara. O Lamar começou muito bem e foi caindo. Não é ruim, ele é muito importante pro time, mas não foi um bom jogo. Os Raiders ganharam dos Bears de 24-21. O jogo foi em Londres, como eu falei pra vocês, mas não de manhã, como normalmente é. Foi a 1h da tarde lá, o horário da costa leste dos Estados Unidos, mas deve ter sido um horário meio ruim pra Londres. Foi o primeiro jogo da NFL no novo estádio do Tottenham, aquele estádio maravilhoso, foi bem da hora. E aí o que acontece, né? Os Raiders dominaram esse jogo, fizeram 17-0 e estavam indo muito bem no primeiro tempo. Depois teve uma queda de qualidade bizarra, os Bears viraram o jogo 21-17 e aí os Raiders fizeram mais um touchdown 24-21 e ganharam. A preocupação aqui fica pra constância dos Raiders, que é muito complicado. Fizeram uma coisa impressionante, que foi vencer os Bears de longe no primeiro tempo e caíram de qualidade bizarramente depois. Saíram com a vitória, mas pra mim isso é tudo muito esquisito, cara. A linha ofensiva foi a coisa que mais brilhou pelos Raiders. O Khalil Mack, que queria se vingar do seu antigo time, não fez nada e o Derek Carr não foi sacado nem uma vez, cara. A defesa conseguiu parar o ataque bem mediano dos Bears e ganharam o jogo por causa disso. A questão é, todo mundo esperava uma vingança gigante dos Bears, uma defesa maravilhosa, e não rolou. Vitória dos Raiders. Broncos e Chargers foi uma surpresa também, porque os Broncos ganharam o seu primeiro jogo da temporada, 20-13, e os Chargers, a verdade é que estão caindo de produção, estão agora com desempenho negativo, 2-3, né? Foi uma surpresa porque os Chargers mostram um time muito bom às vezes e aí cai de qualidade muito grande. O mérito aqui foi difícil pra mim, quando eu analisei esse jogo, porque as coisas que eu esperava não aconteceram. A defesa dos Broncos se mostrou forte no jogo passado, mas aí perderam uma peça importantíssima que é o Bradley Chubb, mas mesmo assim teve uma defesa bem boa nesse jogo para conseguir parar os Chargers. O ataque dependeu muito do jogo corrido Philip Lindsay e deu certo. Os Chargers trazendo o Melvin Gordon de volta. O Melvin Gordon jogou menos do que devia, mas foi mal, ele fez apenas 30 e poucas jardas, o que é muito pouco para um corredor, e acabou não indo bem, e os Broncos voaram, foram muito bem. Primeira vitória da temporada. Packers e Cowboys, os times da parede aqui fizeram um jogo interessante, mas os Cowboys me decepcionam cada vez mais, cara. Quando falavam assim, Golinho, os Cowboys estão ganhando porque eles só pegaram um time ruim, eu falava, não pode ser, o ataque deles é monstro. Perderam os 2 últimos jogos contra defesas melhores, cara. Os Saints com uma defesa maravilhosa e os Packers também com uma boa defesa e foram completamente neutralizados. Os Packers estavam ganhando de muito, deixaram os Cowboys chegar mais assim, correram um certo risco em um dado momento, mas mesmo assim os Cowboys não conseguiram alcançar e os Packers ganharam esse jogo, né? O que acontece eles sofreram muito com Saints e Packers e o Prescott sofreu 4 interceptações. É claro que uma delas foi culpa do Amari Cooper, na outra foi uma cagada aqui, outra ali, não sei o que, mas foi difícil. E o Dak Prescott tá caindo também no meu conceito. Eu achava que o cara era absurdo. Ele não tá indo tão bem quando ele enfrenta defesas tão boas assim, é uma pena. O que acontece? O Aaron Jones teve um jogo memorável pelos Packers, realmente memorável, ele fez mais de 26 pontos no Fantasy, enquanto isso os Cowboys perderam em casa, o que é uma coisa bem amarga. Fechamos esse domingo maravilhoso com um maravilhoso Sunday Night Football entre Colts e Chiefs, em que quem ganhou? Os Colts, cara, quem diria? O Patrick Mahomes começou voando, fazendo aquelas jogadas absurdas, um touchdown maravilhoso, e aí parou, cara. Parece que os Chiefs estavam assistindo o Imagine Dragons no Rock in Rio, porque foi punch, fumble, e o mérito é completamente dos Colts, cara, mas sem dúvida nenhuma. Os Colts tiveram uma defesa forte, mesmo tendo peças faltando ali naquela defesa, conseguiram neutralizar o Patrick Mahomes, que mostrou que, infelizmente, ele é só um humano, então ele também comete erros. Ele fez um passe para touchdown, mas cometeu bastante erro também. A linha ofensiva não conseguiu segurar e o Mahomes era pressionado
pressionado o tempo inteiro. Enquanto isso, Jacob Brissett, ele também teve dificuldades no ataque, mas conseguiram pontuar mais que os Chiefs e foi suficiente. No final ficou um desespero, os Chiefs não conseguiram virar e os Colts ganharam fora de casa no que Jim Irsay falou que foi a maior vitória da franquia, ganhar dos Chiefs no Arrowhead Stadium. E olha, eu concordo, a única coisa que me deixou muito triste foi ver a torcida vaiando os Chiefs em um dado momento. Pelo amor de Deus, cara. Outra coisa que foi muito interessante dos Colts foi ter corrido muito com a bola e ter deixado o Mahomes fora de campo. Quando ele entrava, eles conseguiam impedir o cara de avançar, mas ele ficou muito tempo fora. Os Colts ficaram acho que 36 minutos com a posse da bola, corriam com ela e dava certo, não tem segredo, foi muito legal. Os Chiefs estavam há 26 jogos, sem nenhum jogo com menos de 25 pontos, esse quebrou aí esse recorde que tava muito legal, infelizmente, né? 49ers e Browns fecharam a semana e que momento pro torcedor dos 49ers. O jogo foi um monólogo, 31-3 e fica muito difícil agora para os Browns, cara. Primeiro a parte boa, né? Os 49ers estão com um ataque que tava engrenando muito bem, que quando corria com a bola dava certo, quando passava a bola dava certo, tem simplesmente o melhor tight end da liga, que é o George Kittle. O Jimmy Garoppolo saudável se mostra ser um excelente quarterback. E quando chega a defesa, não deixaram o Baker Mayfield nem ficar com a bola por mais de 2 segundos, sem o Nick Bosa pressionar ele. O Nick Bosa mostra aí que é provavelmente o melhor defensor calouro do ano, tá fazendo uma temporada maravilhosa, e com essa vitória, os 49ers se juntam aos Patriots e são os 2 únicos times invictos da NFL. A última vez que os 49ers tiveram um 4-0 foi em 1990, quando o time dos 49ers tinha Joe Montana e Jerry Rice, e os Patriots estavam fazendo uma temporada 1-15, eu adoro essas estatísticas. Que jogo maravilhoso dos 49ers, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a partir daqui. Os Browns, eles sofreram muito, começaram a fazer decisões erradas quando viram que estavam muito atrás. O Baker Mayfield, inexperiente, cometeu muitos erros, as chamadas começaram a ser horríveis e a linha ofensiva, infelizmente, não conseguiu segurar nem um pouco da pressão que o Nick Bosa, o Dee Ford e outros jogadores dos Niners estavam fazendo. Vitória gigante dos 49ers aí. A semana 5 já começa na quinta-feira com uma reedição do Super Bowl 42 e de outro Super Bowl. Eu não gosto muito de falar desses Super Bowls, tá? Mas Patriots e Giants vão se enfrentar no Thursday Night Football e, teoricamente, vai ser tranquilo, porque os Patriots estão invictos, enquanto os Giants estão sofrendo, tem uma defesa difícil e um quarterback inexperiente, mas nunca se sabe, vai ser um jogo muito interessante, é às 9h20 da noite. No domingo, temos jogos às 10h30 da manhã, horário de Brasília, lá em Londres, entre Panthers e Buccaneers. Na faixa das 2 horas da tarde, temos alguns jogos legais que eu quero ver, como Eagles e Vikings, Texans e Chiefs, Saints e Jaguars, Seahawks e Browns. Que mais que tem? Na faixa das 5 horas tem 49ers e Rams, Titans e Broncos, que também é legal. O Sunday Night Football é entre Steelers e Chargers, às 9h20 da noite. E o Monday Night Football, que fecha essa semana, Lions e Packers no Lambeau Field, jogo de divisão, que tem tudo para ser bem interessante depois dos Lions terem tido uma semana de descanso, e os Packers com uma vitória muito legal fora de casa contra os Cowboys. 4 times descansam nessa semana 5, são eles Bears, Colts, Raiders e Bills, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, dá um trabalho gigante e eu agradeço muito se você deixar seu like, se inscrever aqui, me siga nas redes sociais, a gente se vê no próximo, um grande abraço pra todos vocês, fui!